Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio eu vou resolver este problema. Qual é a distância entre o ponto P de coordenadas 3, menos 2 e 1 e a reta R de equações reduzidas x igual a menos 2z mais 1 e y igual a 8z menos 4? Bem, eu sou o professor Carlos Ropelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Solução. Lá no episódio 96 do SGA, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, eu explico como é que se calcula a distância de um ponto a uma reta, que eu denoto dessa forma. Que ele é igual o módulo do produto vetorial do vetor VR pelo vetor RP, dividido pelo módulo do vetor VR. O R ele é um ponto que pertence à reta R, e o VR é o vetor diretor dessa reta. Bem, aqui nós temos a reta R na forma de equações reduzidas com variável independente z. Então, para eu encontrar o vetor diretor dessa reta, que é o VR, eu vou observar qual é a variável independente. A variável independente é o z. Então, a terceira componente deste vetor, ela vai ser igual a 1. E a primeira componente que está relacionada com x, eu vou na equação que tem o x, que é a variável dependente, e vejo o coeficiente do z, é o menos 2. Então, é a primeira componente do vetor diretor. Agora, eu vou na equação que tem o y e vejo o coeficiente do z, é o 8. Então, é a segunda componente. Então, aqui o menos 2 é o coeficiente angular e o 8 é o coeficiente angular, nessa equação e nessa equação. E o ponto R? O ponto R, como a variável independente é o z, então o z desse ponto vai ser 0. Agora é fácil você achar o valor do x e do y. É só trocar o z aqui por 0, o x vai ser igual a 1. Trocar o x por 0 aqui, o y vai ser igual a menos 4. Então o x é o coeficiente linear nessa equação e o y é o coeficiente linear nesta equação. Bem, já tem esses valores, certo? Então o vetor diretor menos 2, 8 e 1 e o ponto R 1, menos 4 e 0. Agora vamos encontrar o vetor RP. RP é P menos R. Então, o P, deixa eu colocar o P aqui, eu não coloquei o P, né? 3 menos 2, 8. Tá aqui o P, ó. 3 menos 2 e 1, aliás. 3 menos 2, 1. Então, RP é P menos R. P, 3 menos 2 e 1 e R, 1 menos 4 e 0. RP é 3 menos 1, 2, menos 2, menos 2, menos 4, é menos 2 mais 4, que vai dar 2. 1 menos 0 dá 1. Então, o vetor RP tem coordenadas 2, 2 e 1. Agora, para eu encontrar, antes de eu encontrar um módulo desse vetor, que aqui vai ser um vetor e o módulo vai ser um número, VR vetorial com RP é um vetor. Então, para eu encontrar esse vetor, eu uso esse determinante simbólico aqui, ó, onde eu tenho na primeira linha vetores I, J e K, na segunda linha as coordenadas do vetor VR e na terceira do vetor RP. Para eu encontrar o vetor, nesse vetor, a primeira componente dele eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Vão sobrar o 8 e 1 e o 2 e 1. Eu vou calcular um determinante de ordem 2 com esses 4 elementos. Eu vou pegar o 8 e multiplicar por 1, vai dar 8. 8 vezes 1, 8, menos 2 vezes 1, 2. Determinante de ordem 2 por 2. Aqui é a diagonal principal. Eu pego e multiplico os elementos da diagonal principal, subtrai do produto dos elementos da diagonal secundária. Agora, para encontrar a segunda componente deste vetor, eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. Vai sobrar o menos 2 e 1 e o 2 e 1. Só que aqui eu tenho que trocar o sinal dessa componente. Estou colocando o sinalzinho de menos aqui, ó. Então vamos pegar o menos 2 e multiplicar por 1, dá menos 2. 2 vezes 1, menos da fórmula, né? 2 vezes 1, 2. Agora a terceira componente, eu elimino a primeira linha e a terceira coluna. Sobra o menos 2 e 8, o 2 e o 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos da forma 2 vezes 8, 16. Então o vetor vai ter 8 menos 2, 6. Menos 2 dá menos 4, troca o sinal, fica mais 4. Menos 4 menos 16 dá menos 20. Então eu já achei ali o vetor resultante desse produto vetorial. 6, 4 e menos 20. Observe que são todos múltiplos de 2 essas componentes. Então eu posso colocar o 2 em evidência. Pego o 6 dividido por 2 dá 3. Pego o 4 dividido por 2 dá 2. Pego o menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Então eu vou ficar com esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui vai ser o nosso vetor, mais simples, tá? Porque eu preciso calcular um módulo dele. Para eu calcular o módulo deste vetor aqui,
eu posso pegar e usar esse vetor, que é simples. Então, eu calculo o módulo de um escalar, que é um número multiplicado por vetor, é o módulo desse número, desse escalar, que multiplica o módulo do vetor. O módulo de 2 é 2, e o módulo desse vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Então, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 10 ao quadrado. Vou extrair a raiz quadrada desse daí. Então, logo o módulo vetor desse vetor vai ser igual a quem? O 2, que está aqui, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, menos 10 ao quadrado, menos 10 vezes menos 10, dá 100. Então, 2, 9 mais 4, 13, mais 100, 113. Então, o módulo do produto vetorial entre VR e RP é igual a 2 raiz quadrada de 113. Agora eu preciso do módulo vetor VR. O módulo vetor VR, que é o vetor VR é menos 2, 8 e 1, é raiz quadrada da soma dos quadrados, de menos 2, de 8 e de 1. Menos 2 ao quadrado, 4, 8 ao quadrado, 64 e 1 ao quadrado, 1. 64 mais 4, 68, mais 1, 9. Raiz quadrada de 69. Então, o módulo vetor VR é igual a raiz quadrada de 69. Agora, eu vou usar esta fórmula aqui, ó. Então, a distância do ponto P à reta R é igual a quem? Este módulo aqui deu 2 raiz quadrada de 113 e esse de baixo deu raiz quadrada de 69. Então, agora aplicando propriedade de radicais, eu tenho aqui o quociente de radicais. Eu posso transformar no radical de um quociente. Então, posso pegar o 113 e dividir por 69. Então, 2 que multiplica a raiz quadrada de 113 dividido por 69, usando a calculadora científica. Bom, uma calculadora que tem raiz, é aproximadamente 2,56 unidades de comprimento. Bem, e assim eu encerro mais um episódio da nossa série. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça inscrição. Aqui no card também à direita você vai encontrar um link que vai te levar para uma playlist de cálculo. Dá uma olhadinha lá. Do lado esquerdo aqui em cima você vai encontrar o último episódio. E na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sapelato.